Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um vídeo que está circulando da Cristina Gramel, que ela diz que não é antissistema, que quem diz que é antissistema são vocês. E aí eu não sei se ela está se referindo à imprensa ou está se referindo aos eleitores dela, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que estão sendo injustos com ela, tá? O pessoal está criticando ela pra caramba por essa fala. Ela recentemente entrou no União Brasil e tem um apelo à pureza na direita, que eu acho que é um apelo exagerado no final das contas. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho muito engraçado, porque o movimento libertário, vocês sabem, é ainda mais libertário do que a direita, né? A direita tem essas brigas, todo mundo brigando com todo mundo e coisa e tal, e a esquerda tá achando lindo isso, acho que é a desunião da direita. Não é, isso é a nossa força, tá, esquerda? A esquerda tá vendendo a ideia de que, olha só, a direita é muito desunida, todo mundo briga com todo mundo, mas não, os libertários são piores ainda, todo mundo briga com todo mundo. Eu sempre brinco com o pessoal que você não é um libertário, um anarcocapitalista de verdade, antes de alguém dizer para você que você não é libertário de verdade. Você não é ANCAP de verdade. Toda hora tem alguém dizendo, não, que o Peter não é ANCAP de verdade. Eu fico muito feliz com isso. É a prova de que eu sou ANCAP de verdade. Então, vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que estão sendo injustos com a Cristina Gramel. Essa notícia foi sugerida por Sou Bayer de Munique, Lin3353 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, eu vou tocar um trechinho aqui, mas lembra, esse trecho aqui é um trecho que foi pescado do discurso dela, tá? Então já toma cuidado com isso aqui, ó. Cristina Gramel nega ter sido antissistema e diz estar aberta até a diálogos com a esquerda. Então vamos ver o que ela falou aqui. Eu nunca me apresentei como candidata antissistema. Quem fez isso foram vocês. Foram vocês. Vocês, quem? Vocês, a imprensa. A imprensa apresentou ela como candidata antissistema, né? O que ela está dizendo aqui é que ela não é antissistema. O que é ser antissistema nessa história? Se você está se candidatando, meu amigo, você não é 100% antissistema, porque antissistema é antissistema, né? É brigar contra o sistema. Eu acho que, em certa forma, sim, ela é antissistema, mesmo que ela não se coloque como uma candidata antissistema, porque ela é antissistema no mesmo conceito que o Bolsonaro é. É alguém que não é desejado pelo sistema, que o sistema rejeita. Então, de certa forma, é antissistema, tanto a Cristina Gramel quanto o Bolsonaro. Esse é o principal apelo antissistema deles. Porque no momento que a pessoa está se candidatando, ela não é assim absolutamente antissistema, né? E também essa postura de dizer que vai brigar com tudo e com todos, né? Podem estar falando que ela é muito sistema porque ela está entrando no União Brasil. Ela entrou no União Brasil justamente para disputar a vaga de Senado por Santa Catarina, pelo Paraná. Né? Ela foi muito bem votada para a Prefeitura de Curitiba, mas não ganhou na Prefeitura de Curitiba. E agora ela está se colocando para a vaga lá de Senado no Paraná. E eu acho que ela tem uma chance grande de ganhar. O Moro também está apoiando ela, né? Mas o Moro é do União Brasil, é centrão e coisa e tal. Gente, o União Brasil é um saco de coisas, tem tudo no União Brasil. Tem até gente de esquerda no União Brasil, né? Mas tem também gente de direita no União Brasil. Eu não gostei que o Moro votou contra a PEC das prerrogativas, acho que deveria ter sido aprovada a PEC das prerrogativas, acho que pode ter sido aquele esqueminha para deixar aprovada a anistia e coisa e tal. Pode ser que seja alguma coisa nesse sentido, mas não sabemos. De qualquer forma, eu acho que a PEC das prerrogativas era uma coisa positiva. Então estou meio chateado com o Moro por isso, perdeu pontos comigo por isso. Mas de qualquer forma, eu entendo que o pessoal tem a posição deles lá e quis fazer a votação lá. Ainda acho o Moro um bom nome à direita. Ah, mas ele é perfeito? Não, não é, lógico, ninguém é, meu amigo, ninguém. Eu não escrevo embaixo de absolutamente ninguém na política, só acho que são melhores do que as alternativas. E aí já tem muita gente criticando, porque, bom, que ela está querendo ir para o Centrão, botar o Centrão no Senado, não é a candidata do Bolsonaro. Gente, a eleição ano que vem, vamos esperar para ver quem são os candidatos, né? O pessoal está falando que talvez o Chicchini seja candidato. O Jeffrey Chicchini. Gosto muito do Chicchini. Eu prefiro ele do que a Cristina Gramel. Mas não sei. Vamos ver quem vai ser as alternativas ano que vem lá no Paraná. Quem vai sair por que partido. Quem vai estar alinhado com o Bolsonaro. Quem não vai estar. Então, assim, criticar ela agora por conta disso, eu acho muito prematuro, tá? Então, de novo, ela falou que quem disse que eu sou antissistema são vocês. Ela está falando com quem? Com os repórteres? Ou com os eleitores dela? Não dá para saber, né? Eu fui identificada como antissistema pelo meu eleitor, mas a gente tem conversado.
eu fui identificada como antissistema pelo meu eleitor. Repara que teve outro corte aqui. Gente, tem que tomar cuidado. Claramente o pessoal pegou as partezinhas do discurso que queriam para fazer essa narrativa de que ela entrou para o centrão agora e está esnobando o eleitor antissistema dela. Não, ela falou que foi identificada como antissistema por vocês, pode ser pela imprensa, e que o eleitor identificou ela como antissistema. É aquilo que eu falei para vocês, da mesma forma que o eleitor brasileiro identifica o Bolsonaro como antissistema. Por que identificam eles como antissistema? Porque o sistema rejeita eles, porque o sistema não quer eles, briga com eles, expulsa eles, né? Tenta acabar com a carreira política deles, né? Isso é, de certa forma, ser antissistema. Sim, lógico, se o sistema te rejeita, você é antissistema, meu amigo. E é por isso que o Bolsonaro tem uma boa parte da popularidade dele, justamente porque o sistema briga com ele. E é o que eu falo sempre que está acontecendo nesse negócio todo, essa briga toda do sistema para expulsar o Bolsonaro da política de forma totalmente aleatória, sem ter nenhuma base, isso vai se voltar contra o sistema, porque o Bolsonaro fica cada vez mais identificado como sendo antissistema. De fato, ser antissistema é querer destruir o sistema inteiro, é querer destruir a coisa toda, a revolução e coisa e tal, é derrubar o sistema. E o que isso quer dizer no final das contas? Eu sou contra a revolução, já falei para vocês, não acho que o caminho é esse. Acho que vamos chegar no mundo ANCAP, mas não pela revolução, pela economia. Cada vez mais as pessoas tomando decisões que o Estado não consegue tributar, que o Estado fica sem conseguir agir, sem conseguir impedir. Em algum momento a gente vai estar numa situação que o Estado simplesmente não faz mais diferença. Vai continuar lá, um monte de gente, né? Mas não faz mais diferença para a vida, para o dia a dia das pessoas. Isso é ser antissistema? Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. Outras pessoas querem dizer que sistema é só se você for lá pegar em armas para derrubar o sistema e vamos fazer uma revolução. Me conta fora disso daí. Se é isso que vocês querem como antissistema, não, eu não sou antissistema também. Então essa é a situação, né? O que ela está falando aqui. Outra coisa que ela está falando, não, que estamos prontos para conversar com o pessoal do centro e até da esquerda. E, meu amigo, é isso que é política, cara. O Bolsonaro também conversa com todo mundo. Não tem esse negócio de dizer que, ai, não vou conversar com a esquerda, não vou negociar. Meu amigo, se você fizer isso, você está morto politicamente, porque a política exige isso. E é uma coisa, no final das contas, é uma coisa positiva. É isso mesmo, a política é um monte de gente que quer o melhor para o Brasil e está tentando fazer as coisas aí. Tem um monte de filho da puta nesse meio? Eu diria que tem mais filho da puta do que não filho da puta. Mas a verdade é que é isso que é a ideia, não tem como fugir disso, né? Então, o que ela fala aqui, de que vai falar, olha só, outra parte da fala dela. Eu, pelo menos, mas sei que o senador também, em suas viagens para o interior, com todo mundo que está de portas abertas para nos receber, inclusive de centro-esquerda e alguns representantes da própria esquerda. E ela está certíssima. É isso mesmo, tem que conversar com todo mundo. Mas repara como é que o pessoal fez uma montagem aqui, pegando os trechos da entrevista dela para tentar jogar lama nela. Pô, achei uma sacanagem que fizeram com a Cristina Grammer nisso daqui, tá? Sinceramente, uma sacanagem que fizeram com ela. Não compartilho essa opinião de que ela se vendeu para o Centrão e não sei o que lá, e agora não é mais aceita. Não assina embaixo disso daí. Continua sendo uma excelente representante. Tenho certeza que o pessoal do Paraná vai votar nela em grandes números e ela vai ter um futuro político significativo, né? Mas vamos ver qual vai ser os candidatos. A gente não sabe quem são os candidatos ainda, não sabemos como é que vai estar a rede de apoios em 2026, né? Tem que esperar chegar lá para a gente fechar alguma conclusão sobre quem é que a gente vai apoiar. Eu não vi ela falando nada demais e me causa muito estranheza esses cortezinhos muito rápidos dessa história aqui. Acho que estão sendo injustos com ela no final das contas, né? Tem o pessoal falando aqui, não, porque no auge das eleições municipais, em busca de votos, ela denunciava o centrão fisiológico do Paraná e colocava-se como antissistema e não sei o que lá. Não, ela falou realmente contra o Centrão. E, de novo, não quer dizer nada com relação... porque agora ela faz parte do União Brasil. De novo, União Brasil tem Centrão dentro do União Brasil? Tem Centrão dentro do União Brasil. Tem dentro do PL também, vocês sabem, né? Tem um monte de Centrão dentro do PL, ali, o pessoal fisiológico ali. Veja, o União Brasil é um saco de coisas, tem um monte de coisa ali, tem igual o PMDB também, igual o PP. Aliás, igual o PL também, o PL ainda tem um monte de gente de esquerda dentro do PL ainda, tem um monte de gente fisiológica do Centrão dentro do PL. A verdade é que Centrão, o que dá para entender de duas formas diferentes nessa história.
Centrão dá para você entender como centro ideológico, como as pessoas que não são nem cativadas pelas pautas da direita, nem cativadas pelas pautas da esquerda, então elas têm aquelas pautas do centro, o que é uma coisa positiva, porque de fato a maior parte dos brasileiros é de centro, não é nem focado nas pautas ideológicas da direita, nem nas pautas ideológicas da esquerda. E tem o direito de ser, ninguém é obrigado a subscrever nenhuma das duas pautas. Agora, o nome Centrão costuma ser usado também. Vocês sabem que o nome Centrão começou com uma conotação positiva, tá? Eu não sei se vocês sabem disso. A primeira vez que se usou o termo Centrão foi justamente uma crítica da esquerda às pessoas que na Constituinte de 88 queriam coisas moderadas. Lembra? A Constituinte de 88 foi terrível para o Brasil. Naquele momento, a União Soviética não tinha caído ainda. O Muro de Berlim não tinha caído ainda. O Muro de Berlim caiu logo em 89. Então a gente deu um azar enorme de termos uma Constituição absurdamente socialista, prevendo um monte de coisas, né? Que propriedade privada tem que ter a função social dela. Se não tiver função social, tem que ser... Pô, um monte de absurdos que tem na nossa Constituição. Por quê? Porque naquela época o comunismo era muito forte. Ainda se acreditava que a União Soviética iria dar certo, que o comunismo era uma alternativa ao capitalismo e não sei o que lá. Ainda tinha essa lorota toda naquela época, né? E esse pessoal da esquerda aqui no Brasil queria muito uma Constituição totalmente soviética, queriam muito, e conseguiram muita coisa. Mas sabe o que aconteceu? Formou-se o Centrão. Lembra? Não existia direita naquela época, não tinha direita. Depois que caiu os militares, né, ninguém era direita, não havia direita no Brasil. Então a esquerda começou a chamar o pessoal que queria uma Constituição mais honesta, uma Constituição mais centrada, mais focada, de Centrão. E esse grupo, o Centrão, foi que evitou que a nossa Constituição fosse totalmente esquerdista. Ela ainda é muito esquerdista, a verdade é essa. Mas se não fosse o Centrão durante a Constituinte brasileira, a nossa Constituição, meu amigo, pô, seria pior que a União Soviética. Seria uma coisa totalmente esquerdista, totalmente comunista aqui no Brasil. Então, o Centrão foi uma coisa positiva historicamente no Brasil. Depois, ele passou a ser designado, né? Porque lembra, a esquerda, durante muito tempo, entre 88, a nossa Constituição, e até 2014, 2015, a esquerda, ela manipulava a mídia, manipulava os jornais, né? Então passou a dar a conotação de Centrão como uma coisa ruim, uma coisa fisiológica. Centrão passou a ser aqueles deputados fisiológicos, aqueles deputados que só querem saber de botar dinheiro no bolso e se reeleger. E sim, tem um monte que é exatamente isso, que só quer isso. Não tá nem aí para pauta da direita, pauta da esquerda, o que é bom para o país, o que é ruim para o país. Não, eu quero minha emenda para construir a ponte lá na minha cidade e aí conseguir voto para me reeleger. E aí a construção da ponte vai rolar também lá uma licitação enjambrada lá que eu vou ganhar um dinheirinho também nessa história. Sim, também se usa Centrão nesse contexto para essa indicação. Eu acho que é errado. Eu acho que a gente devia usar Centrão para indicar realmente o centro político. O centro político não tem nada de errado. Tem pessoas que realmente não estão nem à direita nem à esquerda. Tem lá o Centrão, que é isso mesmo, é o Centrão que está aí. Quem dá essa carga pejorativa ruim ao Centrão é a esquerda, né? Desde 88, porque ficou chateada com o Centrão que se opôs ao extremismo na Constituição brasileira. Então, assim, mais do que isso, o União Brasil não é um Centrão nesse sentido fisiológico. Tem alguns deputados do União Brasil que são fisiológicos? Tem. É o que eu falo para vocês, tem que separar essas coisas. Uma coisa é centro da posição política, isso é uma coisa legítima, não tem nada de errado nisso daí. Outra coisa é o deputado fisiológico, aquele deputado que não tem, que pode ser de esquerda, pode ser de direita, o que importa é se o dinheiro está entrando no bolso dele, se ele consegue votos para se reeleger. Esse deputado é ruim. Esse deputado a gente tem que ser contra ele, né? Mas não me parece ser o caso da Cristina Graham, muito menos do Sérgio Moro, por mais que eu tenha críticas a ambos, porque não concordo 100% com a posição de nenhum dos dois, mas acho que são excelentes candidatos para a direita, né? E lembra muito nós libertários. Libertário tem a famosa falácia do escocês de verdade. Não, porque você não é um libertário de verdade se você apoia Bolsonaro. Você não é um libertário de verdade se você faz XYZ. Você não é um libertário de verdade. Meu amigo, enquanto não te chamarem de falso libertário ou dizer que você não é libertário, é porque você é libertário. E parece que a direita agora entrou nessa também. Não, porque se você falou com o Centrão, se você falou que conversa com a esquerda, você não é uma direita de verdade, você não é aqui no nosso... Você é uma pseudo-direita e coisa e tal, né? É a falácia do escocês de verdade.